você. Primeiro dos problemas. A soberania do continente é exercida pelos presidentes. Os presidentes dos países têm a soberania de representar. Não partilham a soberania com ninguém. O poder é abraçado por eles e não partilham com ninguém. Quando a soberania tinha que ser partilhada com as outras instituições, tinha que ser dado um espaço ao governo do continente, à Comissão Executiva. A Comissão Executiva não tem poderes. Funciona completamente nos espaços que os presidentes querem que funcione, limitada, sem poderes próprios. Temos o Parlamento Pan-Africano. O Parlamento Pan-Africano, até hoje, a carta e o protocolo que o constituiu não foi assinado por um grupo muito grande de países africanos. E, portanto, o que se produz no Parlamento não é vinculativo para os países. As leis que saem do Parlamento não são obrigatórias de ser respeitadas e não fiscaliza os países. Ora, não funciona. Vejam, em conformidade com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem competências próprias, cederam soberania, os países, negociada, e o Parlamento fiscaliza a ação dos países. E o que se decide no Parlamento vai para os Parlamentos Nacionais. Tem espaços vinculativos e funciona. Pois tem o Tribunal dos Povos em África, que não funciona. Desde que foi criado não funciona, porque não tem nem sequer orçamento existe para funcionar. E este é o segundo grande problema. Quer dizer, o problema da soberania, que não é partilhada, é concentrada, e o problema da falta de orçamento no continente. Fica muito mal. Você que é africano, você tem um país com potencialidades mil, para funcionar vai pedir dinheiro na União Europeia. É isto que acontece, infelizmente. Para funcionar vai pedir ajuda aos países árabes. E não é bem só a instituição. Vai o nosso presidente bater a porta, porque queremos fazer uma sessão do Parlamento que não tem orçamento para funcionar. E, portanto, é assim que as nossas instituições continuam a limitar o alcance dos vossos interesses. Eu estou em Paris hoje e não é proibido os povos irem viver nas outras localidades. Não é proibido você que é de uma qualquer nacionalidade decidir e viver noutro país, deve ter essa liberdade. Mas nós sabemos que a maior parte de nós não está a viver nos nossos países porque não tem condições de lá estar. Porque saiu por limitações de liberdade, saiu por oportunidades de emprego e de educação aos filhos, saiu pelos riscos vários que enfrentou por várias razões e voltaria a correr se tivéssemos estabilidade nos nossos países. E hoje o problema da imigração ficou um problema gravíssimo. Eu dou só um pequenino exemplo, falo de Portugal. Desde que João Lourenço chegou ao poder, a população, a comunidade angolana em Portugal já multiplicou 7 vezes. Eram 16 mil. Ao longo desses anos todos, 16 mil. Agora ultrapassou os 92 mil, em pouquíssimo tempo. E eu diria, passou os 100 mil, porque a estatística está sempre abaixo da realidade. E, portanto, foi um pouco longo, mas isso ajuda-nos a entender um pouco dos nossos desafios. Estamos aqui hoje porque achei oportuno partilhar esta passagem e lançar o livro que lançamos em Angola em dezembro, que é Juntos por Angola, Outro Passo para a Liberdade. Este livro é uma homenagem, em primeiro lugar, aos angolanos que participaram na campanha de 2022. E não é os angolanos que o fizeram lá dentro, é os angolanos em geral. Infelizmente, nós não fizemos campanha internacional, como vocês sabem, porque lutamos muito para ter o direito de conseguir a participação do voto dos angolanos no exterior, mas esta participação não foi plena, como todos sabem. Foi adquirida sobre muita pressão, mas nem sequer tivemos a autorização, a aprovação de ter representação da comunidade que está no estrangeiro. Nós podíamos ter 1 ou 2 deputados que fossem eleitos pelos círculos no exterior para representar os interesses daqueles que vivem fora do país. E hoje isto torna-se uma maior necessidade. Porquê? Porque aumentou substancialmente o número de angolanos a viver fora de Angola. E quem está fora de Angola, na sua maioria? Quem continua a sair? Vou dizer 2 tipos de angolanos. Os quadros, aqueles quadros bem formados. Uma parte substantiva dos que saem é deste grupo. E quem? Os jovens, que vão à procura de oportunidades. Ora, um país que desperdiça os seus cérebros e que não sabe agarrar o futuro, tem dificilmente condições
de se desenvolver. E nós falamos disto regularmente, para sermos ouvidos, para levar a uma correção destas realidades, para levar as reformas que o país tanto espera e que quem está no poder não quer fazer, tem medo de as fazer. Mas voltemos ao livro. Este livro não é um livro de figuras. Eu estou aqui a citar um jovem que me disse, numa das perguntas que me fez em Luanda, quando lançámos o livro, e que foi apresentado pelo Dr. Justino Pinto de Andrade, penso que alguns terão acompanhado. O Dr. Justino foi convidado por mim para fazer a apresentação do livro por duas razões. Por um lado, porque fez parte da nossa campanha, em termos da Frente Patriótica Unida, é um testemunho e era um partícipe do que o livro contém, também por ser um intelectual de referência nacional, um lutador, passou pelas cadeias, esteve preso pela PIDE no tempo colonial, mas infelizmente esteve preso pelo MPLA, seu partido de sempre, durante os primeiros anos da independência, e continua convicto a lutar porque acredita que a liberdade e a democracia vão ser uma realidade. Então, alguém se levantou e me dizia: Sr. Presidente, este é um livro de figuras. Quando é que o senhor publica um livro com conteúdo maior? E eu perguntei-lhe: já leu? E já leu, porque foi na apresentação do livro, não tinha lido. Não se trata de um livro de figuras, não. Este livro é uma homenagem a todos os que participaram naquela campanha, mas faz a ligação de 22 para os desafios futuros. Este é um livro que tem os documentos essenciais estratégicos que caracterizam os nossos desafios nas questões eleitorais. Este livro tem documentos, textos e chamadas de atenção rigorosas para nos transferir para uma Angola democrática, uma Angola de transparência eleitoral, uma Angola de desenvolvimento, uma Angola de justiça eleitoral. Não é apenas um livro de figuras. Mas vão vê-lo depois, que as figuras também são extremamente importantes. Porque este livro tem a trajetória toda da campanha e da pré-campanha eleitoral, documentadas. Para quem ama Angola, vai gostar de ver as suas províncias, os seus povos, as suas culturas, porque o livro também representa um mosaico da nossa diversidade, aqui bem posto. Tem também uma representação bem clara dos aspectos sociais, dos aspectos económicos, das comunidades, dos aspectos culturais e dos grandes desafios. Tem evidências do rombo das eleições, do que aconteceu. Publicamos todos os documentos que têm que ser publicados. Também da saída do exército, dos canhões, dos tanques, para impor os resultados. Tem aqui bem documentada esta questão. É um livro para os angolanos, fundamentalmente, mas também é um livro para a comunidade internacional. E por isso nós temos o livro, e eu quero dizer que esta é a primeira vez que nós temos a oportunidade de dizer que temos o livro em português, que já foi editado em Angola. Mas pela primeira vez, nós temos o livro em inglês, que recebi há 2 dias, apenas, por parte da editora. É o mesmo livro, mas integralmente em inglês, para a comunidade internacional. Espero um dia poder fazer o livro em francês. Mas, enfim, com muito gosto. Então, meus digníssimos, eu não me vou alongar muito mais para dizer que este livro convida, principalmente direcionado aos angolanos, a fazerem importante a sua participação. É fundamental que cada angolano entenda que o seu lugar não pode ser ocupado por alguém alternativo assim. É importante que os angolanos entendam que a nossa participação é uma garantia de que vamos ter uma Angola com mais estabilidade, com desenvolvimento, com respeito à democracia. Porque aquele lugar que você não ocupa, não sabes qual a qualidade de quem o vai ocupar, qual a preparação de quem o vai ocupar. É um convite à participação. E eu espero, não vai ser muito fácil, que este ano o Parlamento angolano permita aprovar uma melhoria dos aspectos participativos nas questões eleitorais do próximo ano. E que, efetivamente, a condição da transição democrática esteja mais defendida do que a que temos hoje.
Mas eu não posso deixar de vos dizer que não é fácil que isto aconteça. Porquê? Basta fazer um olhar atento ao nosso continente para ver o que é que está a acontecer nos nossos países. E vamos trazer a realidade do que está acontecendo hoje. Aonde? 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 Venezuela. Não, hoje, no nosso continente. Em eleições. Está a acontecer aonde? Violações gravíssimas. Manipulação eleitoral. Está a acontecer aonde? No Uganda. No Uganda. As eleições no Uganda foram ontem. Eleições nacionais. É um bom exemplo das preocupações. É até um bom exemplo do debate que vamos ter amanhã no Senado francês. Nós estamos a ter, quase sem nenhuma distinção, a repetição dos mesmos modelos no continente africano. Quando se aproximam as eleições, começam a diminuir as liberdades. Quando se aproximam as eleições, os presidentes que esgotaram os mandatos mudam as constituições para poderem continuar. Nós temos presidentes que alguns nem se conseguem levantar da cadeira e continuam a apresentar-se durante 2, 3, 4, 5, 6 mandatos, 7 mandatos, temos um caso. É inaceitável quando as constituições limitam a 2 na sua maioria, a 3 interpolado. E o que é que acontece nos últimos tempos? Quando as eleições chegam, os líderes da oposição com capacidade de fazer alternâncias vão para a cadeia. São acusados de terrorismo. E eu quero vos dizer, o nosso não é um caso diferente. Vocês todos acompanharam a brincadeira e a manipulação do que houve no Ambo, o ano passado, daquele julgamento que aconteceu no Ambo, cujo único propósito era prender a Dalma Costa. Não era outro. Não era outro. Aquele julgamento era para meter o líder da UNITA na cadeia. Hoje estamos a ver o problema das manifestações de julho, cuja não libertação de quem ainda está na cadeia tem como propósito prender o presidente da UNITA. Não tem nada a ver com aquilo, que não tem coisíssima nenhuma, mas que representa a prática dos países. É assim que na Tanzânia, quando o líder da oposição pediu diálogo, pediu reformas, e foi para pedir reformas, vinha de um comício, foi preso, está na cadeia acusado de terrorismo. Obrigado, Sua Excelência. Sou ativista Kwanzambi Antônio. Excelência, reforçando sobre a pergunta do mais velho, é que nota-se a nível da Europa não há a presença da UNITA. Hoje, a força maior ou a intenção da população angolana está depositada pela UNITA. Mas a UNITA não se faz sentir, conforme temos visto noutros países. E em 2027 vamos às eleições. Não sabemos o que a UNITA está a prever. A diáspora é uma força massiva dentro de um país. Em todos os países onde houve alternância, a diáspora fez um papel muito preponderante. Mas a UNITA está a esquecer a diáspora. A juventude angolana que se encontra fora de Angola está pronto para depositar a sua confiança na UNITA. Mas devemos sentir a presença da UNITA. Nenhum membro da UNITA vem na Europa. Se vem, fica na escondida. Mas outros países têm feito isso. Eu tenho uma página nas minhas redes sociais, tenho mais de 87 mil seguidores. Antes de vir aqui, fiz uma live que vou estar presente com o presidente da UNITA. Muita gente mandaram as suas perguntas, mas não adianta falar de todas as perguntas. Vimos que passou nas eleições passadas em Angola, sobre o regime. Creio que o presidente Alberto andou com o fundador Jonas Savimbi. Pode conhecer algumas portas onde Jonas Savimbi batia. E a juventude angolana está pronta para que o presidente Alberto bata as portas. Não queremos o que aconteceu nas eleições passadas que se repita em 2027. Todo o povo angolano olha ao presidente Adalberto Costa Júnior. E alguns dão culpa ao presidente por ter intervido o que aconteceu em Angola, não dar a voz do mando. Senhor presidente, com todo o respeito, nós estamos cansados de viver fora do país. Queremos voltar em Angola. Sim. As portas onde outros camaradas bateram, nos países que houve alternância, queremos também que a UNITA bata essas portas. Estamos prontos para defender a pátria angolana. Muito obrigado.
Vou colocar uma... Sim, a senhora também quer falar? Senhor Presidente, eu gostaria de representar a Anitta aqui em França. Mas Nome, por favor. o nome francês é Sandra Enchama Nguema. Vou dizer isso porque eu tenho uma história muito especial, bem rápida. E o nome angolano é Madalena Eduardo. Eu tenho problema, é que eu fui raptada por um casal francês em tempo da guerra em Angola. E não consigo ter os meus documentos angolanos para representar o partido da UNITA aqui em França. Então, o meu desejo é de ter os documentos angolanos também para me identificar também como angolano aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Deixa eu falar comigo. Eu vou juntar mais duas, depois respondo, depois vem outro ciclo. Sim, depois temos ali o único tal. Mas tem que dar vocês tudo. Sim, é isso que eu Ok, Sua Excelência. Eu chamo-me Simão Gengo. Minha inquietação é a seguinte. Ouvimos atentamente o alimento que Sua Excelência nos trouxe, alimentamos bem, entendemos muito bem. Afinal de contas, o pai, quando vem, faz alimentar os filhos. Primeira coisa, eu gostaria de forçar, no âmbito de um conselho, a FPU é uma organização que está criada e que merece um reforço, conforme diz o Sua Excelência, para poder estar a recrutar novos partidos para aderir a esta organização. Então, Sua Excelência, nesse recrutamento, temos que estar muito vigilante, porque o regime tem partideiros que ele está a legalizar e que esses também poderão vir aderir a este projeto, que é para poder fazer confusão ou para poder impedir o projeto de FPU. Então, gostaria que esse ponto merece muita atenção na seleção das pessoas ou dos partidos que estão a vir para poder se juntar com o nosso projeto. Esse é um dos pequenos conselhos que eu achei por dar. E a minha pergunta vem da seguinte maneira. Sua Excelência, nas eleições de 2022, o povo participou massivamente e tivemos êxito mesmo, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Todo mundo sabe disso, que a UNITA estava em vantagem em todas as assembleias. Eu mesmo também fui um dos delegados do partido. Representei a mesa da Assembleia 725 do 1º de junho, lá em Angola, e eu sei como é que ocorreu todo o trabalho. Sabemos como é que ocorreu. Agora, neste preciso momento, que nós estamos nessa segunda fase para podermos fazer o desafio de 2027, qual a estratégia que vamos ter, porque nós sabemos que ganhamos, mas o governo no poder não quer entregar legalmente o poder como deve ser. Então, quais estratégias que o partido está a conter nesta eleição 2027 para podermos defendermos o nosso voto ou a nossa vitória? Agradeço. Mais uma em um. Sim. O Eduardo, vamos passar para os jovens também. Vamos voltar ao nosso ciclo. Pode colocar a pergunta. Sim, aqui é o lugar. Boa tarde, boa noite, convidados, senhor Presidente. Eu sou Cláudio Soares, mais conhecido por Wilker Cláudio Plano B. Sou mais conhecido por Wilker Cláudio Plano B. Sou um ativista
sou um revolucionário, líder de um movimento de pressão contra o regime. Posso assim dizer que é o maior movimento de pressão angolano aqui na diáspora. E, bom, para dizer também que sou um dos jovens que em 2020 começou uma campanha gratuita, de forma gratuita, a favor da UNITA e graças a Deus, em 2022, conseguimos influenciar milhares de pessoas a votarem na UNITA, razão pela qual a UNITA venceu em França. Isso é óbvio. Eu venho em nome do meu movimento, ou melhor, nosso movimento, não é? E tenho algumas questões aqui a fazer, ou melhor, não muito. Como o convite chegou tarde, então fiz uma pequena calma. Mas falo em nome do movimento e falo em nome da juventude angolana em França. A UNITA é um partido histórico. Reconhecemos a luta da UNITA no processo de libertação nacional e reconhecemos também a luta do fundador, do líder da UNITA, que doou a sua vida pelos angolanos e por Angola. A UNITA é oposição desde 1975, se a memória não me falha. Já são mais de meio século de oposição. Muito bem feita. Reconhecemos todos. Se a memória não me falha, já são cerca de 5 pleitos eleitorais. Isso desde 92. Em 2027, o MPLA vai fazer 52 anos de poder. Mais de meio século. A pergunta, nós nos perguntamos como jovens angolanos, esperançosos de um dia voltar na nossa pátria e dar o nosso contributo também. Quando alguém fica mais de meio século na governação, nós não achamos que isso é mais uma governação. Nós achamos que é uma colonização, por causa do tempo no poder. São mais de meio século que um povo está a ser levado à miséria, pobreza extrema. Há uma fuga enorme de cérebros de Angola, todos rumo à diáspora em busca de melhores condições de vida. É óbvio. Em 2022, o ano de 2022, ficou marcado pelo descontentamento do povo que achava que era hora de mudança. Todos nós achamos, todos nós depositamos credibilidade. Nós acreditamos na UNITA, nós confiamos na UNITA, nós confiamos no Senhor Presidente. Mas o povo ficou descontente. Razão pela qual os manos estão a dizer aqui que há uma fraca aderência à UNITA depois de 2022. Isso porque o povo ficou descontente. Estamos descontentes. Nós achávamos que era um momento de alternância, por isso demos litros. Mas, para finalizar, o povo angolano está há século sem sentir o gosto da liberdade. Nós sabemos que passamos primeiro por um processo de escravatura, depois passamos por um processo de colonização e sem mesmo nos livrarmos dos grilhões, partimos para um conflito, para uma guerra civil, onde irmãos se mataram. Um conflito que ceifou mais de 500 mil vidas, se a memória não me falha.
No meio disso, para finalizar, no meio disso tudo, os jovens angolanos perguntam ao senhor presidente: será que o senhor presidente, eles perguntam, não somente eu, mas eles perguntam, será que o senhor presidente é o Messias, o Salvador, ou devemos esperar por outro?